Vanzoli, essa pergunta aqui é interessante, cara. O motivo dos céticos não crerem que o Jesus histórico ressuscitou é que, se crerem na ressurreição, então esse Jesus deixa de ser o histórico e passa a ser o Jesus da fé? Eu estou perguntando dessa forma porque geralmente eles fazem essa diferença do Jesus histórico e o Jesus da fé. Para nós cristãos, o Jesus histórico e o Jesus da fé é um Jesus só, né? Mas para eles existe essa diferença. Um é o Jesus da fé, outro é o Jesus histórico. E eles não acreditam que esse Jesus histórico ressuscitou. Se eles passarem a acreditar nessa ressurreição, automaticamente esse Jesus histórico torna-se para eles o Jesus da fé? É contigo, Vanzoli? Eu já falei bastante sobre a questão dos históricos da fé numa outra live da Liga Teísta que a gente fez, né, um tempo atrás, mas aqui eu vou retomar o ponto, né? Eu não acho que a questão aqui eles não acreditam porque vai deixar de ser o Jesus histórico, porque essa distinção entre Jesus histórico e Jesus da fé é uma distinção artificial que eles mesmos fizeram, né? Se a gente for analisar as evidências históricas, lógicas, racionais, até mesmo científicas e tudo mais, a gente vai concluir que o Jesus mais provável de ter existido é justamente aquele que eles chamam de, entre aspas, Jesus da fé. Ou seja, que o Jesus histórico é o mesmo Jesus da fé. E não que existe um Jesus histórico que é totalmente diferente do Jesus da fé. Como se o Jesus que historicamente existiu nunca tivesse feito milagre, nunca tivesse ressuscitado os mortos, como se tudo fosse uma fantasia em torno dele e só existiu lá, sei lá, um professor de moral, um mestre e tal, nada mais do que isso, né? Existem inúmeras razões para pensar que o Jesus histórico é exatamente o mesmo da fé. Agora, por que eles não acreditam nisso, né? Por exemplo, você tem inúmeras evidências da ressurreição de Jesus. Eu não vou falar muito sobre isso, porque eu creio que tem perguntas mais precisamente a esse respeito para o Emerson e para o Edu mais para frente, né? Mas a gente tem inúmeras evidências de que Jesus ressuscitou, né? Os apóstolos, eles não iriam ter dado a vida deles à toa, por nada, né? Sem razão nenhuma, né? Ninguém tem prazer no martírio em si, né? Pelo contrário, inclusive no começo, os próprios discípulos eles estavam receosos em acreditar na ressurreição de Jesus, né? Que Jesus já tinha falado que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, mesmo assim os apóstolos se recusavam a acreditar que isso fosse possível. Eles só foram ver o túmulo vazio depois que as mulheres chegaram lá para eles, mesmo assim foi só Pedro e o discípulo amado, né? Não mais que isso. Depois que elas chegaram lá e falaram para eles que eles tinham ressuscitado, e mesmo assim os outros discípulos todos acharam que elas estavam malucas, loucas, né, e não acreditaram na palavra delas, né? Tomé também não acreditou, né? Enfim, ou seja, eles não tinham nenhuma propensão, uma predisposição a aceitar a ressurreição de Jesus sem evidências. Precisou Jesus aparecer fisicamente para eles tocarem Jesus, verem que era ele mesmo e não algum tipo de demônio disfarçado, né? E para eles acreditarem que realmente Jesus tinha ressuscitado dos mortos, para você ver, né? Agora, imagine, então, você dar a vida por alguém, e não apenas dar a vida, né? Mas você viver a vida inteira, né? Desde esse momento até o fim da vida, é uma vida de privações, de perseguições. Você vê a vida que Paulo teve, por exemplo, o cara foi perseguido a vida inteira dele, né? A vida inteira de cristão. Ele passou de perseguidor para perseguido. Né? Você vê a vida dos apóstolos, né? Todos eles viveram na pobreza, né? Todos eles viveram sendo perseguidos, viajando para um lugar para outro, né? Eles não ganharam nada inventando, né, um relato de ressurreição. Pelo contrário, o que eles ganharam, entre aspas, foi martírio, foi perseguição, foi sofrimento e privações a vida inteira, né? Então, a gente poderia ler vários textos bíblicos sobre isso. Tem testemunhos históricos, Joséfo, por exemplo, narrando o martírio de Tiago, irmão de Jesus, e de vários outros apóstolos também, que a história testemunha, né, que também sofreram martírio e foram severamente perseguidos. Você tem relatos de Tácito, de Suetônio, de Plínio, falando da perseguição severa mesmo que os cristãos sofriam pelas mãos do Império Romano nessa época, ainda no primeiro século, né? Que tem um relato aqui, é que eu vou demorar agora, se eu fosse procurar aqui, eu vou demorar um tempo, então, mas se não me engano, é um de Plínio, que ele discute como que eles têm que tratar os cristãos, né? Deixa eu só ver se eu acho aqui o relato. Bom, enquanto isso, para resumir aqui o relato dele, ele está
fazendo uma petição ao imperador, perguntando como que eu tenho que tratar um cristão, né? Que ele era o cara que julgava os cristãos, mas ele não conhecia muito do cristianismo e não sabia como devia proceder, né? Daí ele explica a forma que ele tem que proceder. Só que a citação é muito louca aqui, né? Não dá para ler tudo. Mas, por exemplo, né? Por enquanto, vou citar aqui o que ele está falando, né? O Pino Jovem. Por enquanto, o método por mim observado para com aqueles que me foram denunciados como cristãos tem sido o seguinte: pergunto-lhes se são cristãos. Se confessam, repito 2 vezes a pergunta, acrescentando uma ameaça de punição capital. Se perseveram, mando executá-los, pois estou convencido de que, qualquer que seja a natureza do seu credo, uma obstinação contumaz e inflexível certamente merece castigo. Outros fanáticos dessa espécie me têm sido trazidos que, por serem cidadãos romanos, remeto para Roma. Essas acusações, pelo simples fato do assunto estar sendo investigado, começaram a estender-se e várias formas do mal vieram à luz. Ele vai explicar aqui, né, que a forma que tem que tratar os cristãos e obriga eles para blasfemarem contra Jesus, para amaldiçoarem a Jesus, né, para adorarem os imperadores romanos, para provar que eles não são cristãos mesmo, né, para renegarem a fé e tudo mais, né, senão eles iriam morrer. E aí você tem descrições, né, se não me engano, essa de Tácito mesmo, né, que fala que Nero usou os cristãos para iluminar a cidade de Roma, né, como tochas vivas, né, morrendo crucificados igual Jesus, e depois incendiados. E, enfim, e aí eu pergunto, né, por que eles iriam sofrer tanto de livre e espontânea vontade se eles realmente não acreditassem, sinceramente, que Jesus ressuscitou? Né, e o que explicaria essa ressurreição de Jesus, né, se Jesus realmente não tivesse ressuscitado? Aí você vai ver teorias estapafúrdias, né, tipo a do Bart Ehrman, dizendo que, não, na verdade foi um irmão gêmeo de Jesus que apareceu para eles, né, e se passou como ressuscitado, né, ninguém conhecia esse irmão gêmeo aí, né, e outras teorias muito bizarras que nem vale a pena entrar aqui no mérito, né, mas o fato é, se a gente fazer um olhar crítico, histórico, né, a gente vai ver que a melhor explicação para essa mudança de comportamento dos discípulos e para eles terem sujeitado toda essa carga pesada de perseguição, de sofrimento e martírio é justamente o fato de Jesus ter, de fato, ressuscitado e aparecido para eles, né, depois de ter morrido e ressuscitou ao 3º dia. Então, o Jesus histórico, ele é o mesmo Jesus da fé, não há diferença. Agora, por que, então, que os céticos não acreditam nisso? Né? Não é porque exista, de fato, uma diferença entre o Jesus histórico e o Jesus da fé, é simplesmente porque eles são materialistas. Então, eles já partem do pressuposto, da pressuposição de que milagres não são possíveis. Logo, Jesus não pode ter ressuscitado, porque é algo que foge do natural, foge daquilo que é, vamos dizer assim, comprovado cientificamente, empiricamente, né? Então, se eles não acreditam na possibilidade de existir milagres, eles já descartam a existência de Deus de antemão dessa equação. Então, é óbvio que eles não podem acreditar que Jesus tenha feito qualquer coisa acima do que eu ou você possamos fazer ao natural, né? Então, eles não vão acreditar em qualquer milagre que Jesus tenha feito, muito menos numa ressurreição que seria o maior de todos os milagres, né? E não porque, de fato, exista uma diferença séria entre o Jesus histórico e o Jesus da fé, né? Então, é isso. Muito bom, muito bom.